יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Lekulano, Veshalom, Tzadikim, paz e plenitude a todos. Sejam todos muito bem-vindos e, por enquanto, quase, Shabbat Shalom Mevorach. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso Torah Talk, programa este de podcast que fazemos sempre algumas horinhas antes do início das nossas transmissões de Kabbalat Shabbat. Essa semana, Parashá Kitzá, uma das parashot mais importantes do livro de Shemot, graças ao seu hemisfério extremamente filosófico e aprofundado em suas interpretações. E hoje, juntamente comigo, meu amigo e nosso também Razão da Sinagoga, Asher Ben Israel, juntamente comigo, nesse episódio especial, comentando a Parashat Kitzá. Shabbat Shalom, Asher, seja muito bem-vindo. Shabbat Shalom, More Davi. Shabbat Shalom a todos que estão nos assistindo. Primeira vez no Torah Talk, espero poder compartilhar e aprender muito também, e compartilhar aquilo que a Shem tem nos ensinado sobre essa paraxá de Kitzá, uma paraxá muito interessante. Eu queria trazer alguns pontos, já dando início ao nosso podcast. Eu queria começar falando ali sobre o capítulo 30. Sim, falando sobre o capítulo 30. Capítulo 30. Só antes de você falar do capítulo 30, vamos apresentar os temas então para o nosso público? Vamos lá. Essa paraxá de Kitzá, ela vai apresentar 3 pontos, que a gente tinha... 3 pontos nós separamos. Observado bem ali. Isso. Nessa paraxá. Um deles é sobre isso do capítulo 30. Sobre o óleo da unção, né? O óleo da unção que era derramado sobre Aharon e seus filhos. Basicamente a gente vai ver as orientações do que vai acontecer na paraxá da semana que vem, né? Exatamente. De Vayakhel, que seria a inauguração do Mishkan propriamente dito. Exato. Né? E a gente vai ver também o bezerro de ouro e os 3 atributos divinos. Os 3 atributos. Tá bom? E então, indo para o capítulo 30 propriamente dito, você pode ler pra gente o capítulo 30? Vamos lá, capítulo 30 do verso 30 em diante. Está escrito assim: E a Aharon e a seus filhos ungirás e os santificarás para me servir. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Óleo de unção de santidade será este para mim, por vossas gerações. Sobre carne de homem não será untado, e da mesma composição não farei outros com ele. Santidade a ele, santidade será para vós. Até o final do verso 32. Bom, vamos... sim, pode falar. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta muito interessante aqui com relação à obrigatoriedade de Aharon ser ungido com os seus filhos, né? E por que dessa proibição de outras pessoas receberem esse mesmo óleo? Tudo bem, a gente sabe que ali são ordenanças de Hashem, né? Para os filhos para Aharon e seus filhos, mas se tem alguma base, alguma coisa do tipo... Você diz em relação à santidade do óleo ou em relação ao ungir, ao ato de ungir? Mas a prática, né? Entendo. E a pergunta, né, aproveitando, quem ungiu Aharon, né? É uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta interessante. Quem ungiu o ungido? Porque na paraxá aqui não vai falar, né, nessa né? A gente tem, na verdade, uma pista, né? Porque até na terra de Israel, na época dos reis, quem ungia os reis e os sacerdotes? Eram os profetas, né? Tanto que Saul e Davi foram ungidos por Samuel. E isso é uma coisa interessante, porque se a gente analisar por que o profeta ungia reis e sacerdotes, mas ele não era ungido propriamente dito, né? Primeiro que ele seria um porta-voz de Hashem, né? Como se ele fosse o mensageiro divino nos nossos dias, nos dias da Bíblia, no caso, né? na Terra. Tanto que Daniel, por exemplo, ele não é profeta por causa disso, né? Mesmo que ele tenha feito profecias, ele não era formado na escola dos profetas, ele não tinha os segredos que os profetas conheciam, e principalmente ele não sabia o que fazer com essas profecias. Tanto que lá em Daniel a gente vai ver que quando ele
profetiza, se não me engano, contra a Babilônia, ele fica doente, ele acaba adoecendo, porque não sabia lidar com os efeitos dessa profecia. E isso é interessante a gente ver. Então, os profetas, eles eram porta-voz, né, dessa autoridade sagrada no nosso meio, né? É importante a gente falar que não é porque eles tinham essa autoridade que eles eram alguma forma de divindade, não, muito, muito longe disso, né? Os profetas, eles na verdade, eles eram os únicos autorizados pelo próprio Deus, né, pelo próprio Hashem, de fazer esse ato, de ungir o rei e o sacerdote, né? E tá, mas se o profeta ungiu o rei e o sacerdote, quem ungiu Aharon? Porque a gente olha para Moshe ali como um líder, como um populista, como um revolucionário, né? Que libertou os trabalhadores do Egito, né? A gente brinca que saiu pelo deserto cantando vocês que fazem parte dessa massa, as foices levantadas. Mas, brincadeiras à parte, Moshe aqui ele é apresentado sempre como esse líder, né, de manada, esse condutor, esse líder espiritual, mas a gente poucas vezes enxerga ele como profeta. Na verdade, Moshe Rabbeinu também não fez a escola de profetas, assim como Daniel. Mas, por que no final da Torá, lá em Deuteronômio, Esdras, lá na última paraxá, em Vezut Berachá, Esdras fez questão de adicionar na Torá, e a tradição rabínica fez questão de adicionar na Torá, que de Moshe nunca se levantou em Israel profeta maior do que Moshe. A gente pode analisar que seria de Moshe Rabbeinu a Moshe Ben Maimônides, né? Que de Moshe nunca se houve profeta maior do que o Moshe Rabbeinu. Né? Mas como que ele era profeta se não tinha escola de profetas? Bom, começa por aí. Não existia ainda a escola de profetas. Como que ele não tinha escola de profetas se não existia? Né? Assim como Miriam também é considerada a primeira profetisa do nosso meio. A primeira sacerdotisa, profetisa, né? Tanto que ela era uma curandeira também, né? Tanto que Moshe tem aquela oração para Miriam, famosíssima, chamada Ernar Efanalá, que virou um mantra na nossa cultura. E isso prova com essas, não com A mais B, porque não é literalmente dito, mas dá essas pistas de que na verdade foi Moshe que ungiu, né? Aliás, até a gente poderia ler na próxima paraxá, talvez em Vayakirei teremos essa resposta, com a unção propriamente dita desses sacerdotes, né? Se foi Moshe ou não que realmente, se é dito que foi Moshe ou não que realmente ungiu, mas tudo indica que teria sido sim Moshe que ungiu Aharon, até porque se o profeta ungia o sacerdote e o rei, então Moshe deveria ter ungido. E uma das pistas para isso é que na paraxá da semana passada, paraxá de Vayetzé, o nome de Moshe está oculto, certo? Está ocultado. Porque a gente tinha falado no Shabat passado, né? E ali, Deus, quando vai ordenar as roupas dos sacerdotes, ele diz, e farás para o seu irmão. Exatamente. O que dá a entender que, na verdade, tudo que estava acontecendo ali passava pelo credo e por assimilação a responsabilidade e honra a Moshe. Então talvez também foi Moshe quem fez a roupa do sacerdote. No caso, que mandou fazer. Né? Que recebeu então, o escopo, digamos assim. E Moshe também não tem por que dizer que especificar que Moshe era profeta, já que é claramente um profeta. Moshe falava diretamente, face a face com Deus. Essa paraxá justamente vai aparecer isso. Exatamente. Moshe viu Deus pela costa de suas faces. Moshe foi o único profeta de Israel que viu Deus face a face e que tinha uma relação com o divino de amigo e por vezes até conjugal. Conseguia ver Deus como você vê sua esposa. Tinha uma conversa quase que de irmão para irmão com Deus. Tanto que várias vezes Moshe vai brigar com Deus, né? Então aqui sim, provavelmente foi Moshe quem ungiu ali Aharon e os seus filhos, né? Provavelmente possa ter sido realmente, acho que é a melhor opção, né? Eu acho que é, por enquanto, a única opção. Até porque eu digo, pode ser, né? Porque a gente nunca deve trazer certezas absolutas sobre temas tanto rabínicos quanto religiosos, até porque a gente sempre vai aprendendo novos níveis todas as vezes que a gente lê. Com certeza. Mas também porque acredito que isso será uma resposta dada na paraxá da semana que vem. Então vamos também deixar esse gostinho para a semana que vem. Vamos esperar então para ver. Tem que lembrar que também que Moshe,
ele era formado na Escola dos Mistérios do Egito. Exatamente, né? Então ele não era um cara inocente acerca da espiritualidade, ele sabia lidar com as forças. E como você bem disse, ele teve encontros com Hashem que ninguém teve. Ezequiel, que foi um dos profetas mais, assim, fantásticos da Bíblia, né? Na minha opinião, porque foi um dos profetas que teve as experiências mais mirabolantes com o divino. Ainda assim não chegou aos pés do que Moshe tinha. Na questão da entrega da Torá, tem aquele Midrash que vai dizer que Moshe subiu até os céus e trouxe a Torá de Atzilut, e os anjos não queriam que Moshe trouxesse para o povo de Israel aquela Torá de Atzilut. E aí ele tem uma pequena, entre aspas, debate ali com os anjos, e aí eu não lembro bem 100% do Midrash, mas vai dizer assim, Moshe ali debatendo com os anjos: olha, mas vocês têm Hashem aqui, o povo lá não tem. Vocês têm a santidade, porque a santidade emana de Hashem e vocês estão num plano superior da realidade. O povo lá não tem. Vocês, mesmo que, como você diz, né, queiram se achegar à luz, a luz está palpável para vocês. Exatamente. E aí é o momento que os anjos falam: realmente, Moshe, o povo precisa dessa Torá, porque o povo precisa ser conduzido. E aí entra já mais para frente a questão da quebra das tábuas da lei, que aí simbolicamente seria a Torá de Atzilut, e o povo não estava preparado para aquela Torá. Isso me lembra uma pincelada rápida, né? A quebra dos vasos, né? Uhum. Talvez esse plano físico da realidade não suportaria tamanha emanação divina das tábuas, por isso elas se romperam, como se elas não tivessem aguentado a vibração, como um vidro que às vezes não aguenta a vibração do som e se parte. Uhum. Eu tô para concordar com você plenamente por conta da questão vibracional dessa Torá de Atzilut. Quando Hashem começa a falar com o povo, diz que o monte fumegava, balançava, e trovões e raios, e o povo temeu, né? Agora imagine essa Torá de Atzilut, qual que era a frequência que ela emanava, né? Talvez naquele momento o povo não estaria preparado para uma vibração tão densa de Hashem, né? Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Aproveitando, More, na questão vibracional, com relação ao óleo de santidade, e nós conversamos aqui agora há pouco acerca dos corbãs que eram feitos, e a purificação, e da forma que o sumo sacerdote e os sacerdotes eram ungidos para trabalhar no Mishkan. E você tinha comentado algo muito interessante comigo ali, que o povo, quando eles entravam para dentro do Mishkan ali, que eles saíam do deserto, carregavam uma poeira de Malhut. Compartilha com o nosso público aqui, que estava conversando comigo aqui offline. A gente estava realmente discutindo sobre essa questão do óleo, né? E a gente acabou chegando num outro ponto da paraxá da semana passada, né? Que vai dizer que os sacerdotes, ao adentrar o templo, tudo é dito no futuro. Isso é uma outra coisa interessante, porque até aqui é tudo dito no futuro, ou seja, farás e construirás, né? E farás assim, não é tipo e fez assim, e Moshe fez, como vamos ver em Vayakirel, e Moshe fez, né? E o Eterno falou Moshe dizendo e façais, e Moshe fez. No caso aqui a gente vê tudo no futuro, né? E ali eles vão dizer assim, que os sacerdotes, ao adentrarem o Mishkan, quando adentrarem, eles deveriam lavar as suas mãos e os seus pés na pia de bronze, né? Que também é o cobre, né? Exato. A gente vai entrar um pouco no cobre mais pra frente. Mas o porquê que eles lavavam suas mãos e seus pés, né? E a gente comentava antes que provavelmente eles estavam limpando as suas mãos e os seus pés para purificar as suas ações e os seus caminhos da poeira de Malhut. Isso também, se eu não me engano, já havíamos citado no podcast da semana passada, juntamente com o Rav e eu, sobre essa lavagem das mãos. Isso se liga aqui de novo, por causa da purificação da adentrada. Então, que das cortinas do templo para fora
era o arraial. Tinha uma vibração já do povo, mas não era uma vibração sagrada ao nível do templo. Né? De arraial para trás, deserto. Né? Diáspora. É como se víssemos os diáspora. Né? Israel, país, nossa terra, mas ainda não tem. Ainda há cidades comuns, vidas normais, pessoas que trabalham, dinheiro, negócios, né? Vida comum. Chegamos ao pátio do Kotel, outra vibração. Tanto que hoje, simbolicamente, né, existe o Netilat Yadayim do Kotel. Né? Sim, Por não confundir, né, a lavagem das mãos, que é o que o rito ortodoxo faz antes das orações no Kotel, com isso. Né? Não tem nada a ver. É mais porque, como nós também dizíamos antes, é interessante ver que o costume da Halachá é dito que deveríamos, logo após acordar, fazer um Deani, né? A primeira frase que sair da nossa boca ao acordar deveria ser agradecer a Hashem pela sua confiança, né? E etc. Fazer o Asher Yatzar, nossas necessidades, né? Que aliás é uma coisa recomendada pelos nossos sábios, que tanto o Maimônides no Mishnei Torá quanto vários rabinos durante o Talmud, que eram médicos, trazem muitos mandamentos rabínicos baseados na ciência da época e até mesmo na ciência atual. Né? Então, por exemplo, fazer a lavagem interna do corpo durante a manhã, né? Por eliminar toxinas e etc. Lavava essa mão normalmente, depois fazia esse Netilat Yadayim, faz esse Netilat Yadayim. E não, esse Netilat Yadayim não é para a purificação do Asher Yatzar, mas sim para uma purificação espiritual, para a iniciação do Shacharit, para começar a rezar o Piskei de Zimirai e etc. Né? As bênçãos anteriores ao Shacharit e o Shacharit propriamente dito. É como se estivéssemos nos purificando a nossa alma para adentrar essa vibração sagrada que estamos prestes a manifestar, né? A ritualizar. Assim como os sacerdotes lavavam suas mãos e seus pés, é como se estivéssemos limpando a nossa alma de sua viagem do para sono, poder entrar no sagrado. para poder né? entrar no sagrado. E a gente dizia por que isso estava ligado, por que isso veio quando a gente discutia aqui no off sobre o óleo. Porque justamente esse óleo era para não só a unção dos sacerdotes, inauguração oficial de seus cargos, mas também para essa purificação ritual que eles estavam ritualmente e espiritualmente puros para serem chamados de sacerdotes e de sumo sacerdote, né? E isso nos remeteu a parashá alguma, não sei se já será Vayakhel, mas as próximas parashot bem brevemente já serão a morte de Nadav e Avihu, filhos de Aharon, que na verdade seriam 4 sacerdotes e um sumo sacerdote. Aharon, Nadav e Avihu, seus 2 irmãos, né? Elazar e o outro, não lembro qual era o nome do outro, que eram 4 irmãos, aonde Nadav e Avihu morrem, porque quando são ungidos, eu acho que já é Vayakhel, quando eles são ungidos como sacerdotes, propriamente dito, eles vão comemorar, bebem e acabam entrando embriagados na presença divina, e o fogo do sacrifício os queima e os mata ali mesmo. E Aharon é proibido de chorar a morte de seus filhos e é obrigado a fingir que não aconteceu e continuar o sacrifício como deveria. Isso é um desafio não só complicadíssimo, né, difícil para um pai, mas também para um líder de uma comunidade, de ter que continuar um sacrifício de inauguração da casa dessa Shirinat Hashem após dois não vou dizer homicídios, mas após 2 mortes naquele mesmo recinto, né? Por quê? Porque entraram embriagados. E isso liga com a lavagem. Porque esse álcool que eles ingeriram não tinha problema nenhum em beber. Nós bebemos também. O povo judeu bebe. O rito Ashkenazi, por exemplo, tem um costume de, após ele cantar o Shalom Aleichem e fazer o Kiddush de Shabbat, e após o jantar, eles chamam os convidados da casa para se sentar na sala e beber uísque juntos. Exatamente. Assim como em Purim, né, é uma mitzvah se alegrar. E nessa mitzvah de se alegrar, eles colocam algumas brechas, né, algumas emendas de pode beber, né, para se alegrar. Então a bebida não é o problema da bebida ali foi porque essa bebida manifestava uma vibração estranha. Era uma vibração que emanava de Malhut.
era uma vibração que emanava para fora da cortina do templo. E se eles lavaram suas mãos, foram ungidos, lavaram suas mãos, lavaram seus pés, lavaram suas vestes, banharam o corpo inteiro, Exatamente. e eles estavam embriagados, não adiantou de nada aquilo tudo. Não adiantou de nada, eles acabaram de impurificar tudo. Eles fizeram todo o processo, tomaram uma, entraram no sacrifício e morreram. Por quê? Porque na primeira ocasião já conseguiram profanar. Trouxeram a energia de fora para dentro, né? E, aliás, gostei que você comentasse algo também que você tinha comentado comigo antes, quando estávamos ali discutindo sobre isso, que isso da purificação das mãos e dos pés teria uma ligação também com o Shabat. Porque assim como eles não podiam entrar no templo embriagados ou impurificados de qualquer maneira que fosse, os Kohen, eles assim também não poderíamos entrar impurificados no Shabat, nessa questão mental e espiritual. Você pode falar mais sobre isso? Vamos lá. Nós tínhamos comentado aqui no offline essa questão realmente. Eu tinha comentado com você da seguinte forma. Nós saímos no Kabbalah de Shabbat, nós saímos de Malhut, nós nos encontramos com Hashem em Tiferet, Hashem sai de Keter, desce a Tiferet, e nós encontramos ali. E todo esse Sefirot junto também. E isso está ali na oração de Kegavna do Kabbalah de Shabbat. Por que eu tinha comentado essa questão do vexâmero ali, né? Era na questão da guarda do Shabat, da purificação, da santidade. Porque o que acontece? Nós saímos... alguns têm a prática de vir para a sinagoga no Kabbalah de Shabbat, e muitos fazem o Kabbalat nas suas casas. Mas tem a questão da preparação. E eu tinha comentado isso por conta da paraxá da semana passada. Desculpa, né? Da semana passada, no começo, na primeira aliá de Kitzá, vai falar sobre o lavatório de bronze ali, de cobre, né? E é o Kior. E aí eu tive a curiosidade de saber qual que é a frequência vibracional do cobre. Ela está em 528 Hz, mais ou menos, que daria uma nota Dó. Uma Dó com quinta. Uma Dó com quinta. Que a relativa dela vai ser um Lá menor, que vai dar ali 400 e poucos Hz. E essa frequência vibracional, ela é uma frequência que mexe com a nossa espiritualidade. E aí eu fiquei pensando, por que a frequência, né? Porque a Shem não faz nada se não tiver um significado. Talvez nós não saibamos o porquê, mas um porquê sempre tem, né? E eu fiquei pensando por que essa frequência e por que ele lavava as extremidades do seu corpo. Lavava as suas mãos e lavava os seus pés. Aquilo que passa do nosso corpo, que alcança mais longe, é os nossos pés e as nossas mãos. Ele lavava as suas mãos, ele entrava em ressonância com aquela frequência, para aí sim o sacerdote poder entrar no mística e exercer o seu serviço, seu trabalho religioso. E aí eu trouxe isso para nós no Vexâmero, na questão da preparação, né? De você lavar suas extremidades, seu corpo, suas mãos e seus pés. Existe até um costume mais ortodoxo, se é que eu posso colocar dessa forma. Não é uma prática massorti, da questão até do corte das unhas, né? Muitos enterram, outros têm outras práticas, porque fala das extremidades, que é o que toca mais longe do nosso corpo. E você se purificar, né? Entrar nessa ressonância, nessa frequência vibracional do mística, que a sinagoga simbolicamente é um mística, simbolicamente dizendo, e você vir para a sinagoga já preparado. Por quê? Eu comentava com você aqui no offline a dificuldade que nós temos, principalmente no Kabbalat.
Porque você tá naquele ritmo acelerado da semana, do dia a adrenalina ainda dia. tá baixando. Você tá pensando no teu trabalho, na tua empresa, nos teus negócios, nas contas, no dinheiro. E aí daqui a pouco você fala, é Shabat. Como é que puxa o freio de mão de um trem? É difícil, ele não para rápido. Por isso que a gente vai parando, né? Exatamente. Eu tenho uma empresa, né? E conversando com o Ravi, ele sempre falou pra mim assim, Asher, para às 3 da tarde. Para às 3 da tarde, para você se preparar pro Shabat, para você ir lá lavar suas mãos, seus pés, entrar nessa mesma frequência vibracional, porque não adianta você querer parar às 5 da tarde, às 6 da tarde, e o Shabat começa às 6h30 no inverno, ou às vezes até um pouco mais cedo, no verão um pouco mais tarde, mas não quer dizer que se no verão as velas de Havdalah são acesas às 7h30, você vai parar às 7 horas. Como é que você para uma carreta carregada? É difícil. Então se prepare, pare antes, pare às 3, às 4, aí cada um vai administrar conforme a necessidade, para que quando você chegar na sinagoga, aí quando você for cantar Veshamiru, seja verdade, né? Porque senão não é verdade, porque você o serviço começa, o Tonatal começa às 6 horas agora, né? A gente faz às 6 horas. Às 6 horas, você parou às 5h30 da tarde. Você tomou um banho correndo, 6 horas da Tonatal, que eu já vou ali. E o Tonatal que já não é feito em horário de Shabat, né? Até porque no horário de verão, ainda assim, o Shabat começa às 6h30. A gente já faz às 6 horas justamente para que o povo possa já ir parando. Exatamente. Já ir pensando na Parashá, no Shabat, já falando de assuntos de Shabat, até para silenciar a mente, né? Que a gente também comentava que a purificação também vem da mente. Exatamente. Porque a tua mente está acelerada, né? Ela tem adrenalina, né? Eu acho que eu sou um homem casado, você sabe bem disso. Muitas vezes eu chego na minha casa e já teve algumas vezes na hora que eu entrar em casa, eu falar, começou o Shabat. Mas que horas são? São 3 horas da tarde, mas o meu Shabat já começou. De eu chegar na minha casa, a minha esposa tá ouvindo um salmo, uma canção, e preparando o ambiente para que o Shabat venha, e aí eu seja deleitoso para mim, né? Que o Shabat tem que ser deleitoso. Shabat Oneg. E aí a gente entra no Shabat com uma outra frequência vibracional. E eu enxergo isso no Kior. Antes do sacerdote adentrar no templo mesmo, dizendo, ele se preparava, ele equilibrava suas frequências vibracionais, lavando sua mão na pia de cobre. E o cobre, por questão vibracional dele, já é uma vibração já elevada. Então ali ela vai já te preparando para você poder entrar no serviço, para você entrar no Shabat. E aí quando chegar na hora do Kegavna, ali na hora da reza, fazer todo sentido para você. Você fala, não, agora realmente eu estou preparado para o Shabat. Hashem, me encontre em Tiferet mesmo, porque eu já consegui me elevar. E aí o teu Shabat é muito mais fácil, fica mais leve, né? Mais fluido, né? Mais fluido. E isso teria uma ligação com o óleo, né? E aí tem a questão do óleo, da preparação do sacerdote, né? E é engraçado ver essa questão da preparação do sacerdote, porque até o óleo era preparado, né? Exatamente. E ele levava dias para ser feito. E isso é dado também na aliada da Parashá da semana passada, na primeira aliá, que é dito sobre a fabricação desse óleo. Né? Tinha que ser extremamente virgem. E ali, justamente sobre isso, o Rashi, um dos rabinos mais importantes do nível Peshat da Torá, porque ele realmente observava as minúcias do texto, ele vai dizer ali uma coisa interessante que você disse no verso 36 ali, sobre a purificação até mesmo do óleo, entendeu? Que esse óleo vibracionalmente podíamos trazer para o nível Remes, observar ele como se ele fosse o Shabat, né? Ele fosse o sagrado, melhor dizendo, ele fosse o sagrado, que ungia e purificava a vibração daquele sacerdote durante todo o seu mandato. Entendeu? Por quê? Porque aqui ele diz, no verso 32, que esse óleo, ele não podia só não ser utilizado de novo, né? Como ele também não poderia ser feito novamente depois da destruição do templo. Então ele vai dizer aqui, que a palavra
para óleo lá é Yud, que é uma expressão de lo ilfal, que significa que não deve se copiar, não farás, entendeu? Então isso teria ligação também com o óleo. O óleo era tão sagrado, ele era tão purificado, que ele não poderia ser feito novamente hoje em dia, assim como a arca sagrada. A gente não sabe exatamente como era essa arca sagrada. A gente tem indícios que os rabinos calcularam e chegaram a essa... Porque assim como, por exemplo, a pronúncia do nome Yod-Heh-Vav-Heh foi se esquecendo. A Torá que conhecemos hoje é apenas uma escritura, uma redação e também acrescentando falas rabínicas de uma Torá oral. Sim. Que ao longo do tempo também alguns pequenos detalhes foram se perdendo. São 3.500 anos de história só de judaísmo de Moshe pra cá. Ainda tem antes, entendeu? Então, esse óleo ele não poderia ser copiado, né? E justamente sobre esse óleo que eles foram purificados. Então os filhos de Aharon, eles foram purificados com esse mesmo óleo. E eles conseguiram profanar esse óleo trazendo essa energia de fora. Assim como no Shabat. Quantas vezes no Shabat, né? Nossa, isso é complicado. A gente tenta desligar o celular, né? Às vezes as pessoas vê nós, eu, o Ravi, às vezes até, dependendo do caso, às vezes você, na Bimá, utilizando o celular, né? Nós utilizamos o celular na Bimá para sentido sagrado, né? Nós trazemos propósito para aquilo. Sim. Né? Nós ou estamos mexendo com o som, ou com a câmera, ou estamos procurando a referência das leituras do Avodat Torá no rito trienal, porque são diferentes do rito normal. Exatamente. Do dia da semana. Então, às vezes a gente está pegando referências, estamos pesquisando quando vamos trazer alguma derachá, às vezes estamos utilizando para buscar alguma referência de livros que nós talvez não possuíamos, mas conhecemos, então buscamos. Então é sobre trazer esse propósito. Mas às vezes o celular também ele é ardiloso. Né? O celular é ardiloso. É. Ele é. Você tá lá no Cefaria procurando. Aí chegou a notificação. WhatsApp do grupo da empresa. É. Aí fala, tem que entregar outra coisa. Eu falo, nem vou olhar. Aí você fica aqui, não, aí. Mas eu não vou olhar. É o botão que criaram no computador escrito não aperte o botão. Então por que tem um botão? Exatamente. Você não pode apertar. Só não criar ele. É só não criar. Então é a mesma coisa. Essa purificação ela começa justamente por esse óleo. Esse óleo que era derramado na cabeça do sacerdote, e é dito que, né, ele lá escorria pela barba de Aharon. E outra coisa que é erroneamente o cinema, o teatro, a arte em si acaba trazendo de forma errônea, né? Nós também acabamos interpretando às vezes dessa forma, quando não estudamos mais a profundo. Achamos que o óleo é só aquilo ali como mostra no filme do Rei Davi, né? Só aquela gotinha e só. Na verdade eles eram besuntados de óleo. Era lavado. Eles eram lavados de óleo. Tanto que depois eles deveriam tomar banho e purificar todo o seu corpo, cada parte, cada minúcia do corpo. Por isso que os ortodoxos cortam as unhas no Shabat. Aí eles têm aqueles exageros, às vezes do Shulchan Aruch, né, do tamanho da unha, etc. Sim, sim. Mas eles também cortam porque eles tentam deixar o mínimo possível de Malhut dentro do Shabat. Então esse óleo que também emanava pela cabeça podemos trazer para o sentido Remes e até um pouco Drash para os dias de hoje, essa purificação mental. Né? Perceba, nossa mente tem um corpo sensorial. A nossa mente tem esse corpo sensorial. Ela percebe inúmeras informações ao mesmo tempo. Enquanto eu estou olhando para você, olhando para aquela câmera, conversando com nossos internautas e com você, a minha mente está observando a nossa tela aqui da televisão, ela está vendo as cores dos nossos projetores, a cortina, o reflexo da luz batendo no meu óculos, ela está vendo o reflexo da luz batendo no seu microfone, só que são tantas informações, e mesmo que a nossa mente seja um computador extremamente avançado, ainda assim ela tem um HD limitado. Muito mais avançado, mas limitado. Então ela prefere apagar essas informações. Quando a gente não está percebendo, ela já apagou as informações. Eu estou falando com você, mas ela está literalmente ignorando o seu redor para focar em você. Só que isso é incondicional. A partir do momento que eu entro no Shabat e o meu foco tem que ser condicional, ele é obrigatório, esse foco que traz a Kavaná, aí a minha mente fala, não, então eu vou desfocar. Aí quando fala pra minha mente, não foque,
Aí ela foca. Não pensa num lápis azul agora, tá bom? É a mesma coisa. Você tá pensando... Agora minha mente falou, vou pensar no lápis azul pra eu saber o que não pensar. Exatamente. Isso me lembra, por exemplo, do Amaleque, né? Porque na Paraxá da semana passada nós vimos Amaleque sendo citado, justamente na Paraxá do Purim, na Paraxá do Shabbat Zahor, né, onde vemos Amaleque, que diz, lembrai-vos da memória de Amaleque para esquecê-lo. Então por que você me lembrou? Pra quem me lembrou? Por que você me lembrou? Deixava no mar do esquecimento, né? Entendeu? Então, é a mesma coisa. Eu tenho que lembrar de Amaleque para saber o que não lembrar. Então quando você falou do lápis azul, eu lembrei do que eu não tinha que lembrar. E é isso que a nossa mente faz. Exatamente. Ela vê o Shabat e fala, eu não posso pensar em trabalho. Eu não posso acender fogo. E aí dá aquela vontade de pensar em trabalho. E a minha mente começa a pensar em trabalho. Então essa purificação, ela tem que ser desacelerada já no meio do dia, para que minha mente vá se desacostumando com a energia de Malhut, para que quando eu acenda minhas velas de Shabat, eu esteja lavando minhas mãos e os meus pés, e assim purificando as minhas ações e os meus caminhos dentro deste não tempo onde adentramos no Shabat, esse tempo atemporal que se interliga com todos os outros Shabats da existência, onde todos os judeus estão acendendo essa vela de Shabat no mesmo lugar, no mesmo horário, mesmo que em horários diferentes, porque estamos agora adentrando em unidade. E nesse período, a nossa mente tem que ser purificada. Porque senão, quando eu estou dentro da sinagoga, vou mandar mensagem aqui pra minha mãe. Ah, mas aí meu amigo me mandou mensagem aqui. Aí eu entro no meme, tá? Aí eu mando mensagem pra ele, não posso responder. Aí aparece uma mensagem do direct, eu entro no direct. Quando eu vejo, já tô no Instagram vendo foto. Quando eu vejo, meu amigo, eu já tô no Reels há 40 minutos, sentado na poltrona da sinagoga. E o Shabat de braço cruzado olhando pra você. Exatamente. É o exemplo que eu dei, por exemplo, de quando a gente vai embora do Shabat mais cedo. Às vezes acontece, a gente precisa ir embora mais cedo, né? Mas aí eu falei do Havdalah, por exemplo. Né? Então a gente conversava junto aqui sobre o Havdalah. Por exemplo... eu sou estudante de psicologia, né? Vou dar esse exemplo. Eu sou estudante de psicologia, sou da área da saúde. Vamos supor que eu entre numa área de psiquiatria, eu tenho que fazer um plantão psiquiátrico em uma clínica no sábado. Ou eu estou na sinagoga e o meu chefe, o dono da clínica, me liga, temos uma emergência, precisamos de você aqui agora. Caso de vida ou morte. Nesse caso, os sábios dizem, né, com todos os estudos que já existem, eles dizem, médicos, pessoas realmente que salvam vidas o tempo inteiro, eles são permitidos de trabalhar em Shabat, porque a vida é mais importante nesse caso. Tem uma leniência pra eles. Agora, né? Fui lá, cuidei do paciente, terminei a sessão, terminei de cuidar do paciente, já levei pro internamento, beleza. Vou fazer Havdalah? Não deveria, né? Por quê? Eu já voltei pra Malhut. Meu Shabat acabou a partir do momento que eu botei meu jaleco. Exatamente. Entendeu? É como eu chego em casa, aí dá 6h30, falo, deve estar escurecendo. Vou ligar aqui no Jornal Nacional, vou ver o BBB, ver como é que tá o BBB. Aí dá 7 horas, 8 horas, falar, vou fazer um Havdalah, né, pra não sair em branco. E se o Havdalah, espiritualmente, não valeu de nada. Simbolicamente valeu. Você falou pra tua mente, acabou o Shabat. Agora, simbolicamente... tem uma questão que, por exemplo... o nosso internato tá nos assistindo. Ele vai falar assim, mas então eu vou assistir vocês então. Não vou ligar a televisão. Mas aí entra no que eu falei do Shabat. Dá um propósito de santificação, exatamente. Assim como 90% da nossa sinagoga, tirando eu, meu irmão e o Magno e Mariana, todos nós vamos de carro pra sinagoga. Então você também não poderia usar carro. Exatamente. Você não poderia... por exemplo, usar o seu celular. Você não podia acender luz elétrica. A ortodoxia fala que não pode acender luz elétrica. Eles têm, por exemplo, os ortodoxos descobriram códigos dentro dos eletrônicos da casa, kosher, que ativam o modo Shabbos, que eles chamam, que é o modo Shabbat. Ele não puxa energia elétrica, ele apenas a mantém, por causa dessas minúcias. Então, se fosse por esse caminho, eu não poderia nem acender luz elétrica. Exatamente. Eu não poderia ligar a luz do banheiro pra ir de noite. Aí entra o caminho do meio, né? Entra o caminho do meio. Pra quê? Equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. É aí que o massortismo entra. A gente tem até alguns conhecidos próximos aqui
daqui da sinagoga, uma comunidade ortodoxa que findou. Findou justamente por conta disso. Era tanta barreira. Não tinha um facilitador. Veja, nós não estamos falando que o Massorti, ele é liberal e tá tudo certo, pode fazer o que você quiser. As pessoas confundem Massorti com liberal, né? Agora, a gente tem que entender a seguinte questão. O Massorti, o conservador, ele é praticante de Torá. Ele é religioso. Só que ele entende que se, por exemplo, eu moro na região metropolitana de Curitiba, que se eu não puder usar o carro, moto, independente do meio de transporte, para mim vir rezar, eu não venho. E aí você vai fazer o quê? Eu vou ficar rezando na minha casa. Isso se rezar. Isso se acaba. Isso é verdade. Isso se a gente rezar. Porque, na verdade, para nós que vivemos na diáspora, a energia do mundo, pelo menos vamos dizer assim, do Brasil, muitas vezes não é energia de Shabbat. Não, longe disso. Vou ficar em casa, vou ficar rezando. Mas não é a mesma coisa. Não é. Eu tive uma experiência. Minha mãe mora na cidade de São Paulo. E aí eu fui para São Paulo. E eu não estava aqui na sinagoga, eu sou Razan. Eu rezo, eu gosto de estar na Bimá, eu gosto de estar aqui fazendo as coisas. E aí eu estava na casa da minha mãe e eu falei, tá, e agora? Não tem uma sinagoga próxima à casa da minha mãe, não tem. E aí eu teria que pegar condução, ou Uber, independente da forma que seja. O que dependendo das comunidades de São Paulo já não seria viável. E outra, porque 90% do judaísmo de São Paulo é ortodoxo. É a ortodoxia. E aí vai ser difícil para mim poder ir na sinagoga. Eu falei, tá, e agora, o que eu vou fazer? Eu sou Razan, né? Eu vou rezar. E aí eu peguei meu sidur, botei meu kippah, entrei num quarto e fui rezar. Eu rezei. E aí eu percebi, irmão, nós rezamos muito. O nosso serviço é completo. É completo. E isso quando a gente está fora da energia do Shabbat, de um lar judaico, quando eu digo, por exemplo, a importância da vela de Shabbat, né? Exato. A gente percebe. Vamos dar um exemplo. É a preparação, né? É a preparação. Vamos dar esse exemplo mais uma vez na nossa comunidade. Na Shabbat passado acabamos tendo um esquecimento, por exemplo. Nós esquecemos de acender as velas de Shabbat, por exemplo. Foi perceptível a mudança vibracional da sinagoga, entendeu? Então, o quanto o Shabbat ele influencia a casa também, entendeu? E só botar um adendo aqui para quem não está nos assistindo. A vela de Shabbat não foi acesa, não foi por negligência. Foi por negligência. É que o nosso Ravi, eles não está na cidade de Curitiba, sim. Nem ele, nem a Arabanite, o Edja. E aí o More Davi ficou aqui sozinho, organizando a sinagoga. Foi por esquecimento mesmo. E aí o horário passou. Sim, quando eu percebi já era. Já tinha passado, né? Porque caso as pessoas não saibam, a sinagoga ela não se limpa sozinha. Não, ela não se. Né? Então tem o trabalho, né? Mas de toda forma, é exatamente isso que você falou da casa da sua mãe. Você estava ali no quarto de porta fechada, com a sua kippah. Exatamente. Com o seu sidur rezando. Mas a energia já não estava ali por causa disso. Você reza um monte. A gente reza um monte. Reza bastante. Sinagoga, mas a gente não percebe. Quando você reza em casa, você fala, nossa, cara, é muita reza. É muita reza. Porque ficou massivo. Porque o seu corpo já não tá ali naquela vibração. Exatamente. E aí a gente sabe em que parte nós estamos ali do Shaharit, da Mirada, do Arvit, independente de qual seja o serviço. A gente sabe falar, nossa, e tem isso aqui pra me rezar. Mas eu vou rezar porque eu tenho que rezar. Eu tô tova ainda. Entendeu? Mas é justamente isso. Não há uma questão vibracional. Que quando a gente reza em comunidade, em egrégora, vemos pelo Yom Kippur. O Yom Kippur do ano passado, nós rezamos, acho que foi, se não me falha a memória, foi de 300 a 400 páginas. Na verdade, nós aqui, por sermos uma sorte, mas a gente reza praticamente todos os livros. A gente reza igual ortodoxo. A verdade é essa. Vamos supor ali, se tem 360 páginas do Yom Kippur, a gente rezou 358.
Porque o índice não contava. Exatamente. E não lemos a capa, né? Já fomos direto pro serviço. Mas isso aí também é muito interessante para as pessoas que acham que uma sortie ele é leniente. Não, peraí. Nós somos conservadores, nós somos religiosos. Nós só entendemos que se não houvesse essa leniência, eu que moro em outra cidade, eu não conseguiria estar aqui no Shabat. Pois Entendeu? é. Então é justamente esse do propósito, né? E aí isso do propósito, olha que interessante como que flui essa conversa, né? Nessa paraxá também não vai dar só sobre o óleo. Não. Ela vai dar, aliás, vamos entrando nesse tema, já que nós só temos mais 40 minutos de podcast. 35 minutos de podcast. Nessa paraxá também é dado as leis de Shabat, as 39, são 39 melahot proibidas de Shabat. Uhum. São dadas na paraxá, as leis do sábado, né? Não sei se são completas ou se é apenas uma pista, não me lembro agora de cabeça, mas eu sei que são dadas essas leis de Shabat nessa aliá novamente, né? E ele também nos traz o bezerro de ouro, que tem esse fundo também da intenção. Uhum. Qual foi a intenção? Né? Existe o bezerro de ouro, isso, aliás, vamos dar uma pincelada breve nesse bezerro de ouro, já que esse será um dos nossos temas da Derashá, desse Kabbalat Shabbat, de hoje à noite, portanto. Uhum. Hoje, mais tarde, iremos falar sobre esse bezerro de ouro, mas é impressionante que o bezerro de ouro, vibracionalmente, ele ainda está presente em nosso meio, e às vezes, ele está presente vibracionalmente dentro do Shabbat. Porque o que foi o bezerro de ouro ali, né? Foi o Moshe subiu, aí ele olhava para Haron, 5 dias, deve estar descendo, né? 10 dias, cara, mas é velho, né? Tá vindo devagarinho. Deu 20 dias e falou, cara, acho que teu irmão não tá bem, olha não. no relógio. Não, mas 20 minutinhos ele chega aí. Ó, Haron, 25 dias, não quer ela ver se ele não tá bem? Tá parecendo eu conversando com a minha esposa, ela, você tá, eu tô na sinagoga, já tá vindo? Já tô indo. Já tô indo, mas 40 Passou minutos. 40 minutos, você tá vindo? Tô saindo daqui agora. É a mesma coisa, aí, 40 dias, não. Moshe, morreu, Haron. Desculpa, teu irmão morreu. Ou ele morreu, ou ele nos abandonou aqui. Vamos fazer o nosso próprio Deus. Aí a Haron falou, não sei. Faz o que vocês quiserem aí. Faz o que vocês quiserem. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí jogou lá o ouro, lá aí saiu um bezerro. Vai lá e fala pra Haron, seu irmão, e diz assim, que é isso aqui? Não, eu peguei peguei as joias aqui, eu joguei no fogo e saiu um bezerro de ouro. Que veio na minha cabeça fazer um colar e saiu um bezerro. Assim. Aí, então, tem toda essa questão. E por que o povo fez o bezerro de ouro? Né? A gente pode observar simbolicamente. Né? Olhando com muitas e muitas aspas para o bezerro de ouro, já que o bezerro de ouro foi um ato de idolatria. Eles trouxeram um deus egípcio, que é o deus que eles conheciam, para o meio de uma jornada que eles tinham acabado de conhecer o Deus de Israel. Eles foram lá e fizeram outro Deus. Mas veja, eu tive uma experiência há cerca de 2 meses atrás. Eu sempre fui autônomo, eu sempre tive minha empresa. E aí, em determinado momento da minha vida, eu tive que sair do lado empresarial e voltar a ser funcionário. Foram os 5, quase 6 meses mais longos da minha vida. Por conta de trabalhar para os outros, nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Você nunca é dono do seu próprio tempo, né? E aí eu acostumado a pegar outros volumes de dinheiro, ter minha liberdade de horário, de dias, tenho meus Yom Tov. Tem um pouco financeiro. Né? Tem todas essas questões. Apesar que a pessoa na qual eu estava trabalhando, ela me conhece, sabe, da minha prática de fé, e não foi um problema com relação a Yom Tov e tal, e Shabbat, e tudo isso. Mas tudo bem, mas veja, a questão é, eu comecei a trabalhar para esse cara e fiquei preso. Eu estava no Egito. E aí, eu conversando com o Ravi,
e oráculos para aqui, oráculos para lá. E reza pra cá, E reza pra reza, lá. e agarra no pahorete ali, axé. E chora com a Torá. Me tira do Egito e tal. E a Hashem falou assim, cara, eu vou dar um jeito pra você. E aí aconteceu uma situação no qual eu pus um ponto final. Agradeci, saí, obrigado, tá tudo certo. Aí eu saí e o que a pessoa me pagava no mês, eu tirei na semana. Logo após que você saiu. Não, na semana. Eu saí na segunda, na sexta-feira, antes de começar o Shabat, eu fui fazer minha contabilidade para dar meu macer. Uhum. Eu tinha tirado o que eu ganhava no mês. Aí mandei meu macer ao Ravi. Baruch Hashem, tá vendo? Você tava lá preocupado, porque eu tenho filhos, né? Tenho Sim. minhas responsabilidades. E a gente sustentou, te proveu e tal. E Baruch Hashem. Daí pra frente, fui, vamos lá. Baruch Hashem, vamos lá. Kadima. E aí, passou a segunda semana, eu recebi uma mensagem de outra pessoa, uma pessoa que eu conheço, que era amigo dessa pessoa que eu trabalhava. Sim. Asher, você pode vir aqui na empresa? Isso era quando? Hã? Mas- Isso na segunda semana que eu Sim. tinha saído dessa empresa. E aí eu na segunda semana, eu fui lá, o cara me deu uma proposta. Conversamos e tal. E aí na volta, eu passei na sinagoga. Ravi, isso, recebeu uma proposta assim, assado. Ele ouviu, quieto, não falou nada. Eu achei estranho, né? Porque ele é meu amigo, né? Ele não esconde nada pra mim. E aí ele pegou... Vamos falar aqui sobre a paraxá da semana? Qual que é a paraxá nessas semanas que você falou? Era a paraxá do Êxodo, da saída do Egito. Shemot mesmo. Shemot. E aí... É Bechalá, saída do Egito, Bechalá. Uhum. Aí ele... Vamos falar sobre a paraxá da semana? Eu falei, não entra nessa não, meu. Você já sabia. Já sabia, eu já peguei no vaso, rápido. Ele falou pra mim assim: nosso povo estava cativo no Egito. Hashem ouviu nossas preces, nos tirou do Egito. E aí o povo chegou de frente pro Yansuf. Ô Moshe, não tinha sepulturas no Egito para nos enterrar? Vamos voltar. Vamos voltar. Errado. Eu olhei pro Ravi e falei, Ravi, não fala mais comigo. Ele, não, eu vou falar. Eu falei, não precisa, eu já entendi. Aí, por que eu disse isso? Eu tava no Egito, saí do Egito e quis voltar pro Egito. Mesma coisa que o bezerro de ouro, né? É aí que eu ia chegar, nesse Bezerro ponto. de ouro, ele era uma divindade egípcia. Exato, o povo queria sentir saudade, queria algo palpável. É, e aí, por que eu falo da intenção, né? Porque é a mesma coisa que você, a intenção foi perfeita. A ideia foi péssima, né? Péssima ideia. Exatamente. Porque o povo falou, não, tá, a gente teve uma experiência que eu sou o eterno, seu Deus. Tiveram aquela experiência toda. Aí Moshe vai lá, sobe, desaparece 40 dias, 40 noites. Não, Moshe morreu. Aí eles tentam trazer a mesma experiência que eles tinham, só que com as ferramentas que eles tinham. Quer dizer, eles tentaram trazer a mesma experiência que eles tiveram com as ferramentas que eles tinham. E era um povo de dura serviço, que eles são chamados, aliás, nessa paraxá. Nessa paraxá, na quinta aliá, portanto de ontem, ela é dita que Moshe fala com Deus, que Deus fosse com eles, porque eles eram um povo de dura serviço. Se eles não eram um povo de dura serviço, eles estavam presos no Egito mentalmente. Exatamente. E ele estava dizendo para Deus, olha Deus, não mata eles não. Eles não têm capacidade mental ainda para entender o que vai acontecer daqui para frente. Eles estão no Egito, seus corações já não estão mais lá, mas as suas mentes estão. Eles ainda estão presos com seus traumas lá. Tem que fazer a transição, né? Para o povo da liberdade. Se a gente fosse olhar para uma visão psicológica, eles estavam tendo um sequestro do recalcado, digamos assim. Eles estavam... aquele trauma no Egito estava sendo sequestrado por um sentimento nostálgico. Eles estavam sentindo nostalgia do sofrimento.
Porque eles se sentiam mais confortáveis. Yeah. Então eles estavam usando as ferramentas que eles tinham. Então a intenção de ao chegar a Deus, por isso que eu digo muitas aspas, porque é algo muito delicado. Foi a Vodazará. Foi um pecado. Pessoas morreram por aquilo. 1.500 pessoas, se não me engano, acho que até mais. 3 mil. Foi 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Morreram lá. Korah estava envolvido. Korah que ficou soprando no ouvido de Aharon. Né? É. E esse espírito de Amaleque que citamos na semana passada, que sempre pairou por nosso povo, né? Mas de toda forma, eles tinham uma intenção. E veja só, você falando aí, eu consegui ver de novo aquela cena que eu tive conversando com o Ravi. Eu só termino Desculpa, vamos lá. essa aspa. Assim como você teve essa sua experiência, né? Porque Maimônides vai dizer, para encerrar essa minha fala, Maimônides vai dizer no Ilhot HaTeshuvah, capítulo 2, capítulo 2. Ele vai dizer na parte 5 ainda. Uma parte famosíssima. Que diz assim: a Teshuvah só está completa quando Deus fará. Ele diz entre aspas assim: Deus fará. Porque ele vai fazer. Entre parênteses, né? Certo. Deus fará você passar pela mesma situação que fez você fazer Teshuvah. E ela só estará completa quando você passar pela mesma situação e você não a realizar. Exatamente. Mas não por temor a Hashem e muito menos por amor aos seus mandamentos. Mas sim porque aquela pessoa, ele diz assim, porque essa alma já não existe mais. Fez Teshuvah literalmente. E a né? Teshuvah foi uma morte. Yeah. Então, nesse caso, Deus fez você passar pela mesma experiência. Exatamente. Pra quê? Pra você dizer o que você não disse antes. Não. Entendeu? Não, era o não que precisava pro seu boom acontecer. Você tá me dando algumas respostas, tá? Mas concluindo a minha história ali, e foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu fui provado de novo na mesma situação para ver se realmente eu queria sair do Egito ou não. E aí, Baruch Hashem, não aceitei. E aí você entra no campo do não sei, do improvável, e agora? Do acaso, né? Porque fica a margem do acaso. Porque o empreendedor, o religioso, ele depende exclusivamente de Hashem. Porque se Hashem não suprir, não adianta. Por isso que uma vida de um judeu que não tem intermediários, que não tem subterfúgios, tem que, cara, é tudo no seu nome. Faça. É por você. É por você. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a dificuldade que entra na questão do vexâmero ali. Do vexameru, eu prefiro falar vexâmero. Entendi. Acho mais bonito. É mais chique. É mais bonito, mais bonito. Eu acordo, manhã, Modeani, Acheyatzar, e aí eu vou fazer as minhas rezas. Bricota Shahari, etc. E aí eu vou fazer as minhas rezas, e como é difícil a gente conectar com essa vibração de Hashem, porque você acordou, sua primeira palavra sai da minha boca todo dia, Modeani lefanecha melechai vekansha rezata benishmati ben relar rabai monaterra. Eu vou lá, faço meu Modeani, levanto e tal, e vou rezar. Eu faço as minhas rezas. Tá terminando a me dar. A cabeça já tá... o horário... Celular vibrando. Celular tocando, mensagem de cliente, eu tenho que resolver as minhas situações, eu tenho que trabalhar. Acelerando. E aí, por quê? Porque é difícil você se conectar com essa vibração. Agora, na questão do bezerro de ouro ali, se eu não me engano, tá no Talmud, tem dizendo que, na verdade, quem criou aquele bezerro de ouro não foram os judeus. Foram esses... Foram os Erevrav. Os goim que estavam no meio do povo. Sim, Erevrav, traduzindo, esse povo miúdo que saiu do Egito junto com os hebreus. Esses que, aliás, o Rav citou também, umas partes atrás, que foram o povo que ficou afastado do monte. E que muitos deles nem entraram na terra, pararam por ali e foram para as cidades vizinhas. E realmente, você me lembrou isso. Tem um tratado no Talmud que os rabinos discutem que provavelmente foram os Erevrav que trouxeram o bezerro de ouro, porque eles disseram, relaxa.
eu tenho a Eu tenho a solução. solução pra você aqui. Exatamente. Você lembra daquele bezerro com sol nos chifres lá do É. Egito? Vamos ressignificar, O boi ápice. entendeu? Exatamente. Então, tem essa questão, né? Que diz que foi feito por este povo que estava no meio do povo de Israel. Mas o que eu acho interessante, que é, meu ponto de vista, e me entenda você que está assistindo, tem uma passação de pano, né? Tem. Porque o que acontece? Nesse mesmo texto vai dizer que os filhos de Levi mataram 3.000 de seus irmãos. Mas aí, essa já não é uma passação de pano, né? É mais uma retificação passada, né? Porque foi justamente Levi, quando ele disse seus irmãos, é porque após a Brit Milá do reino do rei lá, daquele caso de Diná, eles já eram seus irmãos espirituais. Então eles assassinaram 3.000 de seus irmãos. E justamente Cora era de que tribo? Não lembro qual era a tribo. Levi. De Levi. Cora era de Levi. E os outros que foram mortos, esses 3.000? Levi. Então foi uma retificação também ali desses que eles mataram lá atrás. Essa entendeu? informação eu não tinha. Mas enfim. Aí tem essa questão, e aí o povo pensando, mas cadê Moshe? Cadê Moshe? Moshe que não chega, Moshe não chega. E cadê o Moshe? E o Moshe, quando ele vem descendo do monte, supostamente com a Torá de Atzilut, né? E aí ele vê o povo não está preparado para essa Torá. É a mesma coisa você conversar com uma pessoa que está em outro estado vibracional, com uma pessoa que está no oposto. Não casa. Por que a nossa conversa flui, a conversa com o Ravi flui, a conversa na comunidade flui? Porque está todo mundo no mesmo estado vibracional. E se tiver divergência, é pouca coisa ali que dá para correr atrás. Mas é uma conexão tão grande. É uma conexão. Porque aí você vai conversar com uma pessoa que não está no mesmo estado vibracional, você fala, ih, rapaz, não dá. Parece É que você incompatível, fala, né? É como se você estivesse balbuciando palavras inaudíveis para essa pessoa. Exatamente, exatamente. Você tá falando algo simples, porque Exatamente. aquela pessoa tá tão fora do seu meio que é como eu dizer Shabbat Shalom pro cara do mercado. Ele não vai entender. Não nada. vai entender. Entendeu? Não vai entender. Eu entendo que a pessoa que estava no estado vibracional mais próximo da frequência que Moshe emanava era o Yehoshua. Era o Yehoshua, porque estava no pé do monte ali, sempre perto de Moshe. E tanto é que é o sucessor, né? E tem um detalhe, né? Porque Yehoshua e os anciões. Que também subiram. Mas Yehoshua, assim, estava tão próximo de Moshe. Ele era o mais próximo, né? A subida ao Monte Sinai, que também é dada nessa aliá, né, nessa paraxá de Ketzá, ela tem 3 níveis. Não foi na paraxá, algumas paraxá para trás, foram 3 níveis, né? Os anciões, Moshe subiu com os anciões e Yehoshua. Depois, os anciões ficaram no meio do caminho. Subiu ele e Yehoshua. Depois ele falou, agora é eu e Deus. Você fica aí, me espera, que eu vou descer, vamos pegar todo mundo de novo, vamos voltar juntos. Exatamente. Mesma coisa que Abraão fez quando foi sacrificar Isaac. Falou pros meus, pros empregados, verdade. fiquem aqui, cuida aqui do jumentinho, eu vou subir lá com o Isaac, fazer um sacrifício, nós já voltamos. E voltaremos. Nós já volta. E eles voltaram. É incrível isso, né? Pai Avraham, sem certeza nenhuma, né? Ele tinha certeza, porque ele sabia o Deus que ele estava servindo. Eu acho que não certeza como a gente tem certeza, mas ele tinha aquela fé. Certeza de fé. Uma certeza de fé, eu concordo. Eu não tenho certeza que eu vou acordar amanhã, mas eu tenho fé que vou. Então isso se torna uma certeza. É algo muito interessante, muito intenso, né? Essa Paraxá Ketzá, ela tem muitos episódios, muitas histórias entre elas. E o que eu acho muito interessante, né? Que nem você já tinha comentado, é essa cronologia dela. Confusa, né? Quando você chega em Ketzá, você percebe que a cronologia não estava confusa. Ela fazia sentido. Mas você precisava ler de Yitro até Ketzá com outro olhar. E você sabe o que eu acho muito interessante? Que pra mim não tá confuso. Pra mim tá certo. Por quê? Por que eu falo isso? Eu digo confuso porque tá embaralhado, né? Não, sim, eu entendi o que você quer dizer. Mas eu falo na questão assim de, por exemplo, quando o Eterno começa a entregar a Torá e o monte balança, aquilo tudo aconteceu. Ele vibra, né?
Eu acho interessante que fala assim, hoje está sendo feita uma aliança com os que estão aqui e os que não estão ainda. E isso é incrível, porque você vê que ela é atemporal. E ela está sendo entregue hoje, né? Aqueles que fazem parte do nosso grupo do WhatsApp, da Etzraim Egrégora Brasil e da Etzraim Sinagoga Etzraim Curitiba, devem ter reparado nos áudios que mandamos hoje, justamente hoje, por conta da gravação desse episódio, da Quinta Aliá, que foi citado por nós, por exemplo, que de Yitro a Kitzá é como se o tempo tivesse parado. É um buraco de minhoca, né? Exatamente. Na verdade, eu não diria um buraco de minhoca, eu diria um buraco negro. Porque no buraco negro tem o horizonte de eventos. Na teoria do buraco negro. Que é aquela parte onde o passado e o futuro se chocam. Isso mostra muito no filme Interestelar. Que eles para conseguirem chegar no planeta que eles queriam, eles tinham que passar por um buraco negro. E eles pensaram, a melhor ideia para não morrer é se a gente contornar um buraco negro pelo horizonte de eventos. E aí tem uma cena lá que mostra isso, onde a mão da passageira no futuro encosta com a mão dela no passado. No presente ali deles. Então é justamente isso, é um horizonte de eventos, né? É como se de Yitro eles tivessem entrado em um horizonte de eventos que parou em Yitro. Então é como se, na minha mente, assim, imaginando a cena de Yitro, né? Eles teriam levitado, tido uma experiência assim, transcendental, e tudo que eles estavam enxergando naquele estado único de consciência era tudo até Kitzá. Aí eles voltam pra Terra e aí acontece o bezerro de ouro. Isso aí é um negócio assim espetacular. Porque, né, olha isso, de Yitro pra cá é nos dado. De Yitro pra cá é nos dado lei de Shabat, leis monetárias, leis do templo, leis de como deveria ser cada utensílio, lei das roupas, o éfod, a mitra, o tzitz, a roupa de Aharon, cada detalhe detalhadamente, tudo, né? Minuciosamente detalhado, e ainda Moshe ouvindo, e tu farás para teu irmão, ou seja, Moshe também estava ali, tendo aquela experiência. E aí chega agora em Kitzá, tudo volta ao normal, e aí eles fazem o bezerro de ouro. Então a gente pode enxergar que agora que vai acontecer o bezerro de ouro, e agora que tudo aquilo realmente vai acontecer no mundo físico, né? E realmente nós não temos mais tempo. O nosso podcast já deu 1 hora, então vamos usar esses últimos 15 minutos de podcast para as nossas considerações finais. Caso você tenha mais algum tema interessante que você gostaria de falar. Olha, a gente tinha a questão dos 13 atributos ali, mas eu acho que é muito extenso pra gente. Aliás, os 13 atributos também nós iremos falar um pouco na Parashá, desse Shabbat pela manhã. Então vamos deixar isso para Parashá, talvez, né? Mas queria pedir que você tentasse só concluir aquilo que a gente estava falando ali, sobre essa questão do bezerro de ouro, que a gente acabou não concluindo. Na verdade, ali eu entendo que ali foi realmente um romper, né, de mentalidade do povo de Israel, né? Para tanto seja o povo de Israel que estava naquele meio ali, se participou ou não participou, não vem ao caso. Não muda muito a situação. Mas que fique claro ali para o povo de Israel que em meio a Israel não pode existir Avodazará. Ele é Deus ciumento. Ele deixa claro. Olha, vocês fizeram uma aliança comigo, um pacto, e vocês assinaram esse contrato. E nesse contrato diz que eu sou o eterno vosso Deus que te tirei da terra do Egito. Não terá outros deuses diante de mim. Veja que eu acho, isso é uma coisa que eu acho interessante. Talvez as pessoas que não ouviram muitas vezes a gente conversando, o Ravi trazendo suas palestras, sobre as máscaras de Deus, né? Veja que o Purinho acabou de passar. Que tá descrito ali, não terá outros deuses diante de mim. Não é que ele diz assim, não criar ídolos perto de mim, né? Ele diz outros deuses. Que, aliás, ali no hebraico está escrito outros Elohim. Outras forças divinas, né? Como se ele dissesse, essa máscara é sua. É sua. E não misture ela com nenhuma outra. Não traga outra máscara. Exatamente. Essa minha manifestação deles é
deles. E tá tudo certo E pra tá eles. tudo certo. É Mas pra pra eles. você não tá nada certo, É. pra você sou eu. Pra você, essa máscara aqui, Hashem, Yod, Re, Vav, Re, se apegue a ela, porque a você cabe somente ela. E acho que é mais ou menos isso. Então, que Deus é um Deus ciumento, que no meio do povo de Israel, que não possa existir Avodazará, de nenhum tipo, e que Hashem Maspik, Hashem é suficiente para nós. É por isso que nós rezamos, é por isso que nós temos de Sedaká, o Macer, para mudar o nosso decreto. Por isso nós acreditamos que o meio checo espiava, é por isso que nós damos de Sedaká, porque sabemos que isso pode mover algumas Que coisas. espiava não, acreditamos que espia. Exatamente. No presente. Espia, Tanto com que nossos certeza. sábios dizem, o meio shekel é simbólico, mas a sua realização é física, né? Por isso que Vibracionalmente, espiritualmente, nas sim. 2 semanas antes de Purim, nós fazemos meio shekel, É. justamente para a mudança da nossa sorte. Exatamente. Por isso, sorte, né? Exatamente. Então acho que é mais ou menos isso daí, Moreira Davi. Eu agradeço a oportunidade e de participar pela primeira vez do Torah Talk. Espero que não seja a última. Eu sei que esse podcast ele é concorrido, Nunca será. porque tem sempre o Ravi e vocês que têm muito conhecimento e eu aprendo muito com vocês. Eu agradeço a oportunidade e já desejo a todos os nossos internautas e ouvintes e assistentes, você que fala? Acompanhantes Acompanhantes fiéis. fiéis, agradeço e espero que vocês tenham um Shabbat Shalom maravilhoso e daqui a pouco nós vamos nos encontrar na Bimá para rezar com muita Kavaná, nos encontrar com o nosso Criador lá em Tiferet, porque ele nos aguarda em Tiferet. Exatamente. Shalom, Lakunam a todos. E nós vamos ficando por aqui com mais um episódio desse Torah Talk. Hoje, esse assunto tão aprofundado sobre Kitzá. E também devo agradecer o nosso irmão Asher Eu que e a nossa agradeço. produção também, que graças... Se não fosse por vocês, talvez esse episódio não estaria conseguindo ser gravado, pois como dissemos, o Rav ainda se encontra em evento fora da cidade, então se não fosse por Exatamente. vocês, talvez não conseguiríamos ter feito. Então eu agradeço profundamente também por você ter dado esse tempo na sua agenda para conseguir vir aqui Eu que e agradeço. estudarmos juntos, tá? Também agradecer e dizer, você sempre será bem-vindo quando tiver novas oportunidades, você será bem-vindo para estudarmos novamente juntos. Também convidamos você que está nos assistindo pelo Spotify, nos siga, baixe, né, esse episódio na sua playlist, no seu offline, para que você possa ouvir também offline. O seu download, o seu following, o seu seguir no nosso Spotify, ele ajuda o algoritmo do Spotify a mandar o nosso canal, os nossos programas para mais contas. Então ajuda a crescer a nossa visibilidade em nossas redes sociais. Então não deixe de colaborar conosco. Deixa já seu joinha também se você estiver assistindo ao vivo pelo nosso YouTube ou gravado também no nosso canal do Etzraim TV. Você sempre será bem-vindo para assistir novas transmissões. Não deixe de também acompanhar, porque lá no nosso Spotify também temos os últimos episódios do nosso Etzraim Podcast. Nessa semana acabamos não sendo possível realizar essa transmissão, mas temos já outros episódios de semanas passadas lá também, ok? Caso você prefira, também temos nosso TikTok e nosso Instagram, cujo o arroba e os links estão na descrição desse vídeo, @sinagoga_Etzraim_, tanto no TikTok quanto no Instagram, onde você terá cortes de todas as nossas programações, de nossas prédicas, de Erashiot, e fotos nos making-off de nossas festividades e também de nossas gravações. Nós vamos ficando por aqui. Nos vemos em breve com o nosso Kabbalat Shabbat. Shalom lekulan, ve shalom tzadikin. Paz e plenitude a todos. Desde já, ve Shabbat Shalom umevorá. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב